Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jaqueline e sejam todos muito bem-vindos ao Interface Up. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre F-Disk, sobre particionamento de disco. Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, recado bem importante, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, lembrando que a gente chegou aos 1000 inscritos, então muito obrigada. Então se inscreva no canal, curta o vídeo, faça o compartilhamento, deixe os seus comentários. Se você tem alguma ideia de vídeo que você acha interessante, que você queira que apareça aqui no canal, deixa aqui nos comentários, tá bom? Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários também, ou me chamar diretamente lá no Instagram. Me siga nas redes sociais, me siga no Instagram, TikTok, LinkedIn. Vou deixar todas as informações aqui na descrição para que você possa conferir. Agora sim, vamos começar, né? Vamos falar sobre essa questão do F-Disk. O F-Disk, pessoal, ele é um comando, tá? Ele é um utilitário ali do Linux que você consegue criar, listar, alterar, apagar alguma partição de um determinado disco, tá? Ele é um utilitário, né, conforme eu comentei, muito robusto, ele possibilita ali a criação, fazer esse particionamento, né, com uma lista muito grande de partições dentro do Linux, ou também de diferentes sistemas operacionais. E ele funciona em modo texto, né, numa forma de diálogo ali, ele vai te perguntar, você vai responder, né, e basicamente ele vai funcionar dessa forma. O F-Disk ele é capaz ali, né, de manipular as tabelas de partições, tanto o GPT como o MBR, né, que é o MBR mais antigo, o GPT é mais novo, né, também com algumas outras, tá? Só pra gente falar um pouquinho de modo bem rápido sobre particionamento de disco, o particionamento de disco, ele nada mais é do que você dividir ali o seu disco, por exemplo, o HD, SSD, que tem ali, né, dentro do seu computador ou da sua máquina virtual, da sua VM, e você vai dividir esse HD, né, esse SSD, enfim, esse disco rígido, e com isso, com essa divisão, a gente consegue destacar quais são as partes que vão ser ali as partes de divisões, né, que vão ser as lógicas ou também ou as não físicas, né? Então, é muito importante a gente saber organizar isso. Então, quando a gente faz esse particionamento, ele é utilizado para a gente organizar o armazenamento de arquivos. Então, por exemplo, a gente vai ter uma partição para o sistema operacional, uma partição para uma questão de arquivo pessoal, uma partição para backup, uma partição para swap. Então, você vai realizar essas divisões nesse seu disco rígido, né, seu disco físico, para que ele consiga trabalhar ali com atividades que ele queira, enfim, que você necessite. Vou dar um exemplo aqui. Eu já apresentei bastante sobre discos LVM, e dentro do disco LVM, inclusive vou deixar uns vídeos aqui na descrição para que vocês possam conferir. E o disco LVM, muitas das coisas que eu já vi, né, trabalhando em alguns lugares, o que o pessoal fazem muito é criar um disco LVM para ter uma partição, né? Então ele faz essa criação desse disco, tem uma partição para que você consiga deixar aquele disco somente para backup. Então ele cria um disco a mais, né, com uma determinada partição ali, no caso utilizando ali LVM, e ele deixa esse disco LVM exatamente para ser expandido a quente, né, sempre necessitar o desligamento da máquina, e com isso ele deixa aquela partição, aquele disco bonitinho para backup. Então isso é interessante para a gente saber como que é importante o particionamento de disco. E agora que a gente sabe o conceito, a gente vai para a parte prática. Então como que a gente vai fazer? Bom, pessoal, vamos lá. Eu tenho uma máquina aqui, tá, que eu acabei de criar. Vou só aumentar aqui para vocês conseguirem visualizar. Que eu acabei de criar. Ela tem apenas um disco, que é o disco SDA, que é o disco principal, tá? Você der o comando fdisk-l. Deixa eu acessar como root, senão a gente vai precisar fazer a instalação do pacote aqui, vamos ver. Então, fdisk-l, beleza. Ele mostra aqui pra mim que tem um único disco, tá vendo? Que é o SDA, né? O comando fdisk-l ele vai fazer a listagem, tá? De todos os discos que estão na máquina. Então, aqui eu tenho um único disco de 15 GB, tá? E ele tá aqui particionado. Então, ele mostra aqui que tem, né,
partição primária, né? Tem a estendida e tem uma partição que ele deixou aqui para swap, que foi quando eu fiz a configuração aqui desse disco para o sistema operacional. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou limpar aqui a tela. Então, o que a gente vai fazer? Vamos desligar essa máquina para a gente adicionar um outro disco para a gente visualizar. Então, eu vou dar um power off aqui. Ele vai desligar essa minha máquina. E eu vou vir aqui no meu virtualizador, tá? Que é no VirtualBox. Vou clicar aqui em configurações. Né? Já escolhi aqui qual que é a minha máquina. Vou clicar em armazenamento. Vou clicar em controladora SATA, tá? E vou adicionar mais um disco. Vamos adicionar aqui. Vamos clicar em criar. Escolher VDI, dinamicamente alocado. Vou escolher aqui um disco de 10 GB. Criar. Vou selecionar e escolher. Então, agora eu tenho 2 discos, né? Gravações, somente gravações e gravações 1. Vou dar um OK. Vou iniciar aqui a minha máquina. Deixa ela subir. Bom, eu já tô com ela aqui, já acessei. Vamos acessar como superusuário. Vou limpar aqui a tela e vou dar um fdisk -L. Então, aqui ele vai mostrar pra mim duas coisas. Primeiro, o disco que já se mantinha, que é o SDA, que é o disco principal, já está particionado. E agora o outro disco que eu adicionei, né, que ele tá aqui como SDB, também de 10 GB, que foi o que a gente acabou de adicionar. Esse disco, ele não está particionado, ele tá aqui um disco inteiro, tá? Uma outra questão aqui dentro do Linux que é interessante vocês saberem, é que ele sempre vai dividir com SDA, SDB, SDC. Então, cada novo disco que você for adicionando, ele vai seguir essa ordem, tá? Mas é sempre importante você validar, você dá aqui um fdisk -L para verificar qual que é a ordem que está, né? Mas geralmente ele vai seguir esse padrão, né, dessa ordem alfabética, tá? Então, ele vai seguir essa regrinha aqui. Então, aqui a gente tem um novo disco que a gente adicionou, ele não tá particionado, tá? Ele não tá com nenhuma informação, nada, ele só tá o disco puro. Vamos fazer o particionamento dele, tá? Então, eu vou limpar aqui a tela. Pra gente particionar, a gente sabe que é o disco SDB, então eu vou dar fdisk /dev/sdb. Ele vai acessar aqui, né, todo o campo do fdisk, que foi como eu mencionei, né? Eu cheguei a mencionar para vocês que ele é como se fosse uma pergunta e você responde, então você vai conseguir conversar, em teoria, né, conversar ali com ele para desejar para fazer o que você deseja fazer. Então, se eu der um M aqui, ele vai mostrar pra gente tudo que a gente pode fazer. Então, a gente consegue, por exemplo, mostrar a tabela de partição, adicionar uma nova partição, listar os tipos de partições que são conhecidas, mostrar o menu, né, que é o ajuda que a gente pediu, a gente consegue salvar, a gente consegue escolher aqui o que a gente precisa fazer em relação a esse disco. Vamos, né, criar adicionar uma nova partição, que é o N. Então, vou clicar aqui em N. E ele vai mostrar aqui pra mim, ó, qual o tipo de partição que você deseja fazer. É uma partição primária ou uma partição estendida? Pra gente entender melhor sobre essa questão, vamos explicar aqui o que seria a diferença entre a partição primária e a partição estendida, tá? A partição primária, ela é o que contém ali o sistema de arquivos, né? Então, toda vez que a gente fala em sistema de arquivos, a gente tá falando sobre a partição primária. Então, é um disco que ele tem, ele deve haver ali no mínimo uma ou no máximo 4, né, partições primárias, aqui já diz, então ele não aceita, ele mostra aqui que tem 0 partições primárias, 0 estendidas, mas tem 4 livres, que é o que ele consegue fazer. Então, é uma coisa padrão da própria partição primária, de você conseguir realizar até 4 partições primárias, tá? E aí, se existirem essas 4 partições, né, no caso já tiverem sido utilizadas para esse disco 4 partições primárias, uma outra partição primária vai poder existir nesse disco, né? Então, ele vai seguir como? Por exemplo, nesse caso que é o disco /dev/sdb, então a gente vai ter, quando ele está particionado, né, com uma partição primária, ele vai ficar /dev/sdb
SDB1, SDB2, SDB3 e também SDB4, tá? Quando a gente fala sobre essa partição primária, tá? E essa partição primária é uma das partições que deve ser ali marcada como ativa, né? A gente conhece muito como uma questão de marcada como ativa. É como se ela tivesse ali botada para o sistema operacional, né? Para que a BIOS ela consiga iniciar aí na máquina, tá? Então, é bastante interessante, bastante importante você saber a diferença. Então, a primária é o que contém um sistema de arquivos e a partição estendida... A partição estendida é um tipo especial de partição, da partição primária, né? Que não pode conter um sistema de arquivos, né? Então, uma outra regra interessante da partição estendida é que você pode ter apenas uma partição estendida para cada disco. Tá? Então, se você tem aqui, se você escolher a partição primária, você consegue fazer a partição estendida, só que ele tem que haver apenas uma única partição estendida para cada disco. Então, saber essa diferença é importante para você entender. Então, você pode ter, por exemplo, um disco, como esse caso, no nosso caso, que é o SDB, a gente pode ter duas partições primárias SDB, né, que ficaria SDB1 e SDB2, e a gente pode ter o SDB3, né, que vai ser a nossa partição estendida, que é a única que pode ter, tá? Sabendo a diferença, então, né, lembrando, a partição primária é o que contém o sistema de arquivos e a partição estendida é a partição que é uma partição especial ali da partição primária. Então, sabendo essa diferença, a gente consegue escolher o que a gente vai fazer. No caso, vamos escolher a partição primária mesmo, vou colocar aqui o P. Ele vai mostrar pra gente qual é o número da partição que você quer, se vai querer a partição número 1, número 2, número 3 ou número 4. No caso, vai ser a número 1 mesmo, então eu posso dar um Enter, que ele vai pegar como padrão. Ele informa o primeiro setor, né, qual que seria o valor que você vai adicionar. Vamos adicionar o padrão mesmo, que é 2048. E ele informa aqui pra gente qual que vai ser esse tamanho, se a gente vai utilizar um tamanho padrão, se a gente vai colocar um valor específico. Tudo padrão, só dá Enter aqui. Ele já mostra aqui que já fez a partição pra gente. Então, ele mostra aqui pra gente que já fez a partição. Então, se a gente der um M aqui mais uma vez pra gente verificar. Aqui, mostra informação sobre uma partição. Então, e ele vai mostrar aqui pra gente a partição. Então, eu selecionei uma única partição. Então, ele montou aqui o SDB1, que foi o que a gente escolheu, né? Que pode escolher 1, 2, 3 ou 4. Colocamos o 2048, escolhemos todo qual foi o padrão, o tamanho do disco completo é 10 GB. Tá tudo bonitinho aqui, é isso que a gente precisa fazer, fizemos apenas o particionamento. A gente poderia particionar esse disco e também colocar... deixa eu só verificar aqui... E verificar aqui a tabela de partição, né, que seria o P. Então, a gente poderia, agora que ele tá aqui, tá bonitinho o disco que também tá particionado, a gente poderia colocar um sistema de arquivos nele. Então, por exemplo, colocando aqui o "-t", e eu dando "-l", o L, perdão, maiúsculo, eu poderia escolher eu poderia alterar, né, na verdade, a partição escolhida. Então, por padrão, ele colocou aqui a partição do tipo Linux, tá? Mas eu, do ID 83, ó, deixa eu ver se eu achei esse ID aqui. Do ID 83, mas eu poderia, por exemplo, colocar o NTFS, deixa eu achar aqui, 07. Então, eu poderia colocar o NTFS, eu poderia colocar FAT12, FAT16, FAT32, poderia colocar o Linux antigo, né, que é o código 81, o próprio Solaris, poderia colocar o Linux estendido, que é referente a esse código. Aqui eu adicionaria o código que eu queria e estaria pronto, tá? Nesse caso eu vou dar aqui um Ctrl C, que eu não quero mexer nada disso. Vou dar mais um M, só para verificar. Partições conhecidas, vou dar um L aqui, minúsculo. Oh, meu Deus.
Só voltando aqui, vou dar um M. Então, como que eu saí, ele não tem nenhuma partição, que a gente não salvou. Vamos fazer novamente. Então, eu tenho aqui, vamos dar um N, pra gente criar uma nova partição desse disco. P, que vai ser uma partição primária, vai ser o primeiro, padrão, tudo certinho. Precisando de ajuda aqui, eu dou um M, e aí a gente vai salvar e sair. Vamos dar um W aqui. Salvamos e saímos. Se eu der um fdisk -L, agora eu tenho o meu disco SDB particionado com tipo Linux, né? Mas eu poderia, por exemplo, alterar. Vamos fazer alteração? Vou dar um fdisk aqui no meu disco, vou dar um M, vou listar todas as partições conhecidas. Vou colocar que, por exemplo, ele vai ser NTFS, esse /dev/sdb. Então, eu vou escolher aqui 07. Perdão, peraí. N. Escolher o T pra gente alterar. O L para ele listar todas as partições. E a gente vai escolher aqui o 07, que é o NTFS. Beleza. Vou dar um W pra gente salvar. Se eu der um fdisk -L, fdisk -L, agora o meu disco ele está particionado com SDB1 com tipo NTFS ou exFAT, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham compreendido. Se vocês estiverem com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou pode me chamar diretamente lá no Instagram. Se você tem ideia de algum novo tema que você queira que apareça por aqui, deixa aqui nos comentários, tá bom? E a gente vai trocando ideia para que a gente possa crescer aqui juntos. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Vem fazer parte dessa comunidade, estamos crescendo, está sendo muito bacana, agradeço a todos o apoio. Curta o vídeo, se inscreva no canal, faça o compartilhamento, deixe os seus comentários, tá bom? E aí a gente vai trocando nossos papos durante todo esse tempo. Agradeço novamente, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!